misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande o teu amor por mim, não consigo compreender. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande o teu amor por mim, não consigo compreender, Senhor. Quando eu não te obedeço, quando eu não te ouço, teu amor me faz saber quando estou em erro, e tua graça me levanta uma vez mais. Não consigo compreender tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande o teu amor por mim, não consigo compreender, Senhor. Quando estou a vagar, Senhor, e escuro é meu existir, sempre ao meu lado estás, dando-me palavras de amor, palavras que levantam e consolam. Te dou graças por tão grande amor assim. Vou retribuir um pouco desse teu amor por mim. Venho me render, Senhor, que meu amor por ti, meu Deus, seja puro e santo. Tudo que está em mim, quero te entregar. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande o teu amor por mim, não consigo compreender. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande o teu amor por mim, não consigo compreender, Senhor. Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. Dificilmente eu uso duas escrituras, mas justamente é muito difícil, não lembro quando foi que eu usei a última vez. Romanos, a carta aos Romanos foi usada hoje, capítulo 7, agora engraçado, igual 14, né? 7 vezes 2, 14. 14, 22, 23.
14 eu pus esse aqui. 22 e 23. Depois de Paulo comentar sobre a liberdade cristã, e mesmo comer causava escândalo, comer certas coisas, né? No versículo 22 ele diz: tens tu fé? Tenha-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então a gente observa que Paulo está falando sobre comer, não é? Isso foi um problema seríssimo. Vocês têm que entender isso, que veja que problema sério foi para a igreja, até chegar em Atos, capítulo 15, ali, veja, e compreender aquilo e aceitar aquilo. Então o Espírito Santo diz: vocês vão se livrar somente da carne sufocada, tem que sangrar, não comer o sangue, deixar escorrer na terra, né? O Espírito Santo, mas isso foi tradição, vinha dos séculos, não é? E foi um problema muito sério para São Paulo, para os pastores, não é? Colocarem estas coisas, onde nasceu o adventismo. Para mim, ele nasceu ali em Gálatas 3. Os adventistas já estavam na Galácia. Paulo pegou eles lá e, deu-lhes de chicote até umas horas. E tudo que não é de fé é pecado. Agora, aqui em Tito, na carta a Tito, capítulo 1, é o verso 15, 16. Verso 15, 16. Essa cartinha é pequenininha. O capítulo 2 é muito bom para as irmãs mais idosas, né? Para as mais novas também, para nós todos. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Salvador, nós te pedimos aquilo que mais necessitamos na nossa consciência, que é exatamente perdoar os nossos pecados, que são muitos a cada dia, e aceitar a nossa gratidão pela tua misericórdia, que é grande a cada dia, que é enorme para conosco. Te suplicamos, ó Deus, que a palavra não seja simplesmente a do homem, porque o homem não tem condição, o homem está fracassado, o homem é um esqueleto apenas, o homem está arrasado, mas o Senhor não. O Senhor pode falar, o Senhor tem autoridade, o Senhor tem toda a condição absoluta de nos falar, de nos corrigir, de nos exortar, de nos redarguir, de nos animar, de nos curar, de nos consolar, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Pai amado, nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Assim que nós recebemos a mensagem, muita gente estranhou, e alguém chegou a dizer: mas o profeta é tão malicioso assim que até uma menina, quando alcança certa idade, não deve estar sentado no colo do pai, com muito beija-beija com o pai, com irmãos e coisas. Não. O irmão Branham não aceitou isso, de fato. Não tem por que uma moça sentar no colo de um pai
de um irmão, de um tio, de coisa assim. Ele não aceitou isso, porque o profeta foi homem. Como Jesus chegou a ser homem, o profeta foi um homem, sujeito a todas as paixões que um homem é sujeito. Elias foi sujeito às paixões. Então, a maneira que ele encontrou para vencer era evitar. Só se venceria se evitasse, ou só vencerá se evitar. É o chamado incesto, né? Incesto. Ele pode existir sem a prática, como o adultério pode existir sem que o homem vá para a cama, com licença, com aquela mulher, ou vice-versa. E, no entanto, está registrado, é onde nós aprendemos, mais uma vez, hoje de manhã, a diferença da ordem social com a lei moral de Deus. Lá em cima, a coisa é completamente diferente. Então, o que se coa aqui para a sociedade é mosquito. Coa o mosquito, engole-se o camelo. É o que fabrica o fariseu. O fariseu vive em função disso, da sociedade, da aparência, e tendo uma boa família, tendo bons filhos, tendo uma boa conduta, então está tudo bem. É aquele homem intocável. E por isso se torna arrogante, não suportando os fracos, e assim por diante. Outra coisa importante também que nós concluímos hoje de manhã, é que o Romanos capítulo 7 não foi apenas uma etapa da vida de Paulo. Nós compreendemos que Paulo levou aquilo até o fim. E o irmão Branham mostrou que a igreja levará isto até o fim. E que a alma, sendo a natureza do espírito, ela batalha para reger o espírito, enquanto a carne batalha do outro lado para reger o espírito. É o centro de atração, de atenção e de atração da alma e da carne. Daí então a grande luta do cão preto com o branco. Porque se ele conseguir o seu espírito, ele consegue o seu corpo. Ele consegue tudo que você tem. Então basta você apanhar um espírito e você estará praticando de acordo com aquele espírito. Um certo homem nos Estados Unidos pregava que o irmão Branham era Cristo, porque ele assistia aquelas coisas tão estupendas, maravilhosas, super extraordinárias, sobrenaturais, ressurreições, tumores caindo na plataforma, e predições cumprindo, profecias faladas pelo irmão Branham, tudo cumprido. Exato, ele foi acompanhando, de repente ele saiu pregando que o irmão Branham era Cristo, e que então tinha que se batizar em nome de William Branham. O irmão Branham se desesperou com aquilo de tal forma, porque aquilo foi lastrando. É fácil um espírito lastrar. A moda é um espírito. Aquilo pega com facilidade. A propaganda é um espírito. Quando a propaganda é da coisa boa, utilitária, necessária, tudo bem. Mas a propaganda desse refrigerante que só vai te causar mal-estar, uma úlcera, uma gastrite, uma coisa, é uma má propaganda, é um espírito. Mas ele, na sua sinceridade extrema, chegou a dizer: eu abandono o campo, se vocês continuarem com isto. E eu prefiro cair sobre o meu rifle. Isso quer dizer, tirar a minha própria vida, chegar lá como um desertor, do que chegar lá como um falso. A ameaça foi tão grande.
O desespero dele foi tão grande que ele chorou, ele desesperou quando disseram que ele era Cristo. Mas qual não foi a sua surpresa desagradável de um irmão de sua confiança num certo momento em diante saiu dizendo que o irmão Branham era Cristo, como diz, crendo naquela doutrina. Ele chamou o irmão e disse: irmão, isso foi pelo Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com você? Você dormiu no hotel tal noite, assim, naquela cidade tal, no quarto número tal, assim. É assim. Pois na noite anterior, esse homem que vive pregando aí, que instituiu essa doutrina que eu sou Cristo, pousou exatamente naquela mesma cama. E você apanhou aquele espírito. Bom, eu não sei o restante da história. De certo, o irmão Branham orou por ele e foi libertado daquele espírito. Com certeza. Agora ele disse: eu ouvi um homem no rádio e apanhei um espírito. Ele disse: eu apanhei um espírito. Espírito se apanha como resfriado. Tem um reverendo lá em Brasília que ele gostava de corrigir o português da gente. Muito. Era reverendo, formado, batista. E eu era moderador. Os batistas chamam o pastor de moderador da igreja. E quando ele percebia que a pessoa estava gripada, ele não lhe dava a mão. Ele pegava no punho da pessoa. A pessoa levava a mão, ele pegava aqui no punho. Estudou demais, conhecendo o que é o vírus, o que é isso, o que é aquilo. Quer dizer, se apanha espírito como se apanha o vírus da gripe. O espírito é contagioso, é transmissível, é uma doença contagiosa. Apanha-se. Então ele diz assim: nós devemos examinar se nós não pegamos algum espírito por aí. Ele chegou a dizer: olha, aquele pastor que fazia assim um certo gesto com a cabeça, você pode ver que toda a igreja fazia do mesmo modo. Até o modo de orar, se o pastor começar a oração assim: Senhor Jesus, então todos vão começar a orar daquela forma: Senhor Jesus. Porque não tem nada mal, porque está tudo bem. Mas nós somos, por natureza, copiadores, plagiadores. Nós vivemos sob influências. Nós causamos influências e recebemos influências. Isso é efeito psíquico. Isso, há quem estude isso com maior profundidade. Mas existe, é verdade. Por isso, Paulo foi um pastor individualista. O irmão Branham foi um pastor individualista. Jesus foi individualista. Deus é individualista. Ele trata somente com os judeus como povo, mas com o indivíduo, com os gentios, é como indivíduo. Por isso que eu disse naquela pergunta sobre o marido que morreu e a irmã dizer: não, os dois é um só, ele está salvo. Só para consolar a irmã, cuidado com doutrina igual essa. A salvação é individual. E não tem nada que uma viúva ficar morrendo, indo atrás do marido, para saber se ele está salvo ou não. Se estiver, está. Se não estiver, não está. Não tem nada a ver. Deus trata com o indivíduo, é com a pessoa. E por isso, então, essa pessoa deve ter fé em si mesma. Foi o que Paulo trabalhou.
você tem que ter fé em si mesmo. O que significa vida em si mesmo, Cristo em você. Aí então você tira quaisquer homens da frente. E deixa então Jesus, sem nenhum extremismo, sem nenhum fanatismo. Nós temos de copiar, nós temos de imitar alguém. Você vai numa casa, visita uma casa, senhora nova, ela é sábia, e ela vê determinados detalhes que aquela senhora, ou que seja até mais nova do que ela, ou mais velha, ela diz: olha que boa coisa, que modos, que boa coisa, que maneira, como ela usa. Para melhor, para o aperfeiçoamento. Isso é correto. Mas essa não é a minha mensagem, não sei porquê. Não, nós estamos nela sim. Eu queria botar um cabeçalho aqui. Qual é a necessidade de brincar e crer pela metade em qualquer coisa? O irmão Brana faz essa pergunta aqui na mensagem Crendo em Deus, parágrafo 229. Qual a necessidade de brincar e crer pela metade em qualquer coisa? Crer pela metade. Ora, nós temos tantos exemplos nas Escrituras que poderiam ser citados numa mensagem, e essa mensagem seria longa, de pessoas que creram não pela metade, mas creram em toda a coisa, na coisa completa. E sempre vai cair lá no nosso Abraão. Parece que tem que começar por lá. Você vai pensar só um pouquinho, se Abraão tivesse crido somente na metade. Pensa nisso. Eu anotei aqui que a dúvida é a causa pela qual os sentidos, desculpem, a dúvida é causada pelos sentidos do corpo. Aí vamos voltar àquela luta. Ela é causada pelos sentidos do corpo. No parágrafo 124, a mensagem de hoje não precisa repetir, é somente uma, crendo em Deus. 129 ou 124, vejamos. Isso aí nos leva, você pode anotar aí no rodapé de Romanos 7, esse parágrafo aqui, ó. Crendo em Deus, parágrafo 124 também. Eu gosto que vocês façam concordâncias, porque é como hoje um bilhete que eu recebi. O senhor pode partir, mas isso fica. Isso fica. Ele era Jeová Jireh, ele era Jeová Rafa, Nisse, ou Nissi, não sei, e assim sucessivamente. Ele tinha 7 nomes compostos redentores. E para substituir a vida humana, tomou um cordeiro e o ofereceu como sacrifício provido, pois em Isaque todas as nações seriam abençoadas, e através de Isaque veio Cristo. E estando nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Somos herdeiros de acordo com a promessa. Aí está você. E aquilo traz em nossos corpos, olhe, preste atenção,
somos gentios em nossos corpos, somos pecadores em nossos corpos, mas em nossas almas, nascendo novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão, aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus. Confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. Por quê? Porque é dotado de sentidos, que depende de ver, de apalpar, de ouvir, de sentir. Então aquela força lá dentro é uma força inexplicável. Se alguém alcança sucesso no futebol, se alguém alcança sucesso na música mundana, no cinema, e mesmo nas carreiras naturais, há uma força propulsora dentro deles, daquela pessoa. Há uma força. E se alguém tem que alcançar sucesso como cristão, aquela força tem que estar lá dentro, nos fazendo desejar confiar em Deus. Confiar em Deus. Embora o corpo fique assustado. Oh, se somos filhos de Abraão, vamos ser como o pai Abraão foi. Tal filho, tal pai. Tal pai, tal filho. E Pedro chegou a dizer, como Sara, vós sois filhas, da qual sois filhas, como Sara, da qual sois filhas. Então é aquilo que você tem que fazer. Tire as pessoas, tire as influências. Seja você mesma, você mesmo. Tenha o seu estilo próprio, o seu próprio espírito de vestir, de andar, de agir, de falar. Vocês têm que notar que o Espírito está trabalhando nesta linha, por quê? Isto é a dor. Para mim, tem a ver com aquela dor do complemento da terceira puxada, da terceira etapa do parto. É aquela conscientização de que existe uma força dentro de você, e você não explica o porquê estar aqui, sob as mais terríveis contradições. Como estava Abraão crendo sob as mais terríveis contradições que seu corpo oferecia, que seus sentidos testificavam. Qual era a testificação dos sentidos do homem velho como aquele, de uma mulher velha como aquela? A testificação do bom senso, do bom juízo, do raciocínio natural. Jamais, porque a lógica diz, se vocês não tiveram filhos enquanto eram novos, enquanto ela tinha um útero, um ventre fértil, ovários e tudo, em forma nova, bonita, agora depois de velha, acabada, tudo secado, depois deste homem, com essa idade, o bom senso, o raciocínio natural, lógico, daquilo tinha que testificar dessa forma. Uma testificação contrária que é louca,
num quadro desse, é uma testificação louca, insensata, é ilógica. Tanto quanto o era para Noé dizer que ia chover naquela época. Mas, irmãos, fixemos-nos nisto aqui. Aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. A dúvida gerada pelos sentidos é a mãe do medo. A pessoa dominada pela dúvida, ela cai nessa sensação de insegurança que é o medo. Medo. O medo está de mãos dadas com a timidez e acarreta, sem dúvida alguma, danos irreparáveis na vida humana. Eu me lembro que ainda criança, até 1949, eu tinha um medo incontrolável de defunto, da noite, de coisas, aquelas histórias de mula sem cabeça, lobisomem e coisas assim. Tinha medo. Não podia ouvir o sino da igreja bater, suando lá. Tem um toque lá que era de gente que morreu, era missa. E se visse então o caixão passando, então aquele caixão vinha de noite. O meu medo trazia aquele caixão, aquele defunto. Agora, que mal faz um defunto, gente? Às vezes é preferível você deitar com um defunto lá no cemitério do que deitar com certas pessoas vivas, perfumadas. Defunto não faz mal a ninguém. Até que faleceu o irmão mais velho da irmã Anita, Epaminondas, e que eu cheguei lá assim meio desconfiado. Era o primeiro defunto, homem morto, que eu ia encarar. Mas como eu tinha fé nele, o conhecia desde que nasci, era um homem de Deus. Então cheguei assim desconfiado, toquei no pé dele. Quer dizer, peguei no pé de um homem morto. Dei um toquezinho ali. Aquilo foi o suficiente. Nunca mais tive medo de nada, de defunto, de assombração, de nada. De assombração, de coisa alguma. A mamãe nunca tinha me falado em lobisomem, nunca tinha falado em bicho-papão e nada disso. Não sei por que eu tinha esse medo. Mas aquilo causa suor, causa trauma, nervoso, falta de ar, causa distúrbio fisiológico. O medo atrai aquilo o qual se está temendo. Aquilo que você teme, você está chamando. Porque as próprias feras reconhecem, elas sabem quando você está com medo. O cachorro sabe, conhece quando o homem está com medo. E mesmo a onça, o leão, a cobra, tudo sabe quando o homem está com medo. Satanás sabe quando você está com medo. O diabo sabe quando você está coagido, está inseguro, insegura.
Mas aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. Quero passar para cá. Abraão agiu contra os sentidos do corpo quando recebeu a promessa do filho. Mas não foi somente naquela ocasião. Ele teve que agir contra os sentidos do seu corpo, contra os sentidos de pai, quando Deus pediu que ele sacrificasse a Isaque. Parece que isso aí ficou maior. Ora, depois de se obter um filho, de uma maneira tão gloriosa, tão poderosa, depois de se alcançar uma coisa que nem imaginava ter, agora Deus pede isso, o mesmo Deus. Então o raciocínio para a alma, para a fé é esta: é o mesmo Deus que deu, é o mesmo Deus que está pedindo. Aliás, foi exatamente com que Jó venceu. Satanás, Deus deu, Deus tomou. Irmão Brana venceu lá no hospital quando a Sharon estava ali morrendo penosamente. E que o diabo conseguiu trabalhar o seu corpo. Trabalhou, e o corpo, o sentido chegou até concordar com ele, com o diabo. De fato, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Mas aí, a força que estava lá dentro, que não é o tamanho como Davi, não era o tamanho do Golias, muito menos a pedrinha que ele usou. A força é pequena, é do tamanho de um grão de mostarda, que deu força para aquele espírito dizer, da mesma forma, Deus deu, Deus levou, Deus tomou Satanás. Vai-te! Gente, não tem hora de maior gozo, de maior vitória, quando você pode ver que Satanás se foi naquela investida dele, que ele foi vencido. É o maior trunfo. Você quer ver quem já foi perseguido aqui por uma vaca bela? Quem já foi? Já há várias pessoas. Aqui alívio, né? Laudalino. Eu já estive às catas, na madrugada, lá em Taguatinga, porque eu saía de madrugada, 4 horas da manhã, todos os dias. E aqueles cães enormes, eram aqueles cachorrões que são criados somente para perturbar vizinhos, perturbar a noite. Os cães ladram durante a noite. E aqueles cães iam me estraçalhar. Eu não corri, não podia correr, porque eram vários. Eu não estava dentro do terreno deles, eu ia passando na rua, eu ia para trabalhar, eu não estava roubando a casa deles. Aquilo era um diabo. E eu comecei a agachar no chão como se fosse apanhar uma pedra, a única coisa que eu fiz. E eles chegavam até perto, escuro ainda, aquelas rosnadas mais aterrorizantes. E eu simplesmente agachava e fazia, e eles recuavam. Até que
um principal lá desistiu, os outros seguiram-no. Ah, que alívio! Que alívio! Quando você vê que o inimigo foi resistido, saiu do seu coração. Saiu aquele ódio do seu coração. Saiu aquela raiz de amargura do seu coração. Aquele espírito te deixou. E aquela tempestade daquelas que o irmão Branham disse que é o diabo que traz. Relâmpagos, troveadas e raios caindo de um lado e do outro. Quando caiu o último ali perto, eu disse, esse é o último. Esse é o último, em nome de Jesus Cristo. A tempestade se foi. Quando a tempestade passa, os relâmpagos cessam. Os ataques cessam, você vê que o inimigo cessou. A sua força cresce. Você fica pronto para outra. Você fica pronta para vencer outra. Agora, vejamos aqui no parágrafo 142 até o 122, 114 até o 122. 114. Abraão, quando ele era velho, ele creu. Ele creu. A questão está nisto aí. O trabalho da plataforma está exatamente em torno disso. É o principal motivo, o principal objetivo do culto. É infundir fé. Porque a fé vem pelo ouvir. É infundir fé. Agora, Abraão, quando ele era velho, ele creu. E Deus lhe disse para ir, e ele obedeceu. Contrário a todos os sentidos humanos, conforme já analisamos. E ao sair a caminho, posso vê-lo tomar os servos e as pequenas mulas, e eles seguirem para alcançar o monte de Deus. Oh, eu simplesmente gosto demais disso. Ouçam isto. Se o profeta gostava disso, nós também devemos gostar. Nós devemos sentir o mesmo sabor que ele sentia. Oh, como gosto disto. Ouçam isto. Ele disse ao servo, ele disse, fique aqui enquanto vamos além, e o rapaz e eu voltaremos. Ele pensou que Deus estava brincando com ele? Como é que ele disse para o seu servo, eu e o rapaz voltaremos? Sabe o que acontece? Abraão tinha fé na ressurreição. Por isso que a sunamita dizia, tudo vai bem. Tudo vai bem. Essa irmã, esse irmão, ô irmã, como vai? Pastor, irmã, mais ou menos, não anda. Essa irmã precisa ter um convívio com a sunamita. Precisa ter um convívio com Abraão. O menino estava morto em casa, ela dizia, tudo vai bem. E não era apenas uma emoção, não era apenas uma fantasia. Você dizer que vai bem com a morte em casa, não é hipocrisia, não é fingimento.
não é estar de acordo com o pecado. É que não estão conhecendo a fé perfeita. A fé perfeita é distinta. Ela é incoerente. Ela é um contraste. Se isso foi lá no tempo de Abraão, foi no tempo de Paulo, foi no tempo de Pedro, foi assim com o profeta, e não será assim conosco? Hã? Parece que você está dormente. Parece que você foi vencido. Parece que você perdeu os sentimentos. Não, isso é a fé perfeita que faz essa indiferença. É a fé perfeita que faz a indiferença, que faz o Pedro dormir na cadeia quando seu pescoço seria cortado no outro dia. É a fé perfeita que fez o autor do mar dormir dentro do barco quando as ondas eram terrivelmente levantadas. Acho que ele até sorria no espírito, diz: já pensou a criatura matando o Criador? Nós, às vezes, perdemos a consciência do Deus que nós temos, do Deus no qual nós cremos. Nós cremos no mesmo Deus de Abraão. É no mesmo Deus de Sadraque, de Misaque, de Abednego que essa juventude crê. É a mesma força que está lá dentro. E às vezes alguém diz: como aquele homem suporta? Como que ele dá conta? Não é ele não. É essa força que está dentro dele. Como que aquela mulher suporta? Não é ela. Como lá no mundo, mas como que a mulher suporta ser mundana? Ser mundana é terrível. Ser mundano é horrível. É cansativo. É desgastante. Tem que haver uma força por dentro. Tem que haver um demônio dando força para pular um carnaval 3 dias. Para bancar uma festa de Natal. É preciso que haja demônios dentro. Eu disse no rádio que todos os cultos nossos é de encontro. Tem que ser, irmãos. Tem que ser de encontro. É verdade. Há uma força interior levando o mundo a entrar no espírito das coisas do mundo. E o profeta diz que há uma força interior levando os filhos de Deus a entrarem no espírito de Deus. Como eu gosto disto. Nós voltaremos. Abraão cria na ressurreição. Ele não cria que Deus estava brincando com ele. Abraão pensou assim: ó, Deus quer escrever uma Bíblia e ele vai fazer essa brincadeirinha comigo aqui. É uma cena para fazer um bom filme. Não. Ele sabia que Deus não estava brincando. Que a coisa não era pela metade. E se Deus não bradasse, ele tinha sangrado. Sangrado de verdade. Eu disse hoje para um irmão: se você fizer com dinâmica,
vir aqui na frente, no dia da ceia, com dinâmica, não só pela mecânica, mas dinâmica, crendo que aquilo tem sentido nos céus, então aquilo tem sentido nos céus. Aquilo tem sentido nos céus. Não é, irmão? Aquilo tem sentido nos céus. Tem correspondência nos céus. Porque o que não é feito por fé é pecado. Agora, irmãos, veja, ó que coisa, desculpe-me, às vezes minhas emoções escapam de mim, eu fico emocionado com essas grandezas, né? Rapaz, o rapaz e eu voltaremos. Mas como? Eu não sei. Eu vou subir ali para matá-lo. E eu vou matá-lo mesmo. Era 1000 vezes preferível que Deus pedisse para mim a minha própria vida. Mas Ele pediu, foi a dele. A ordem é a dele, eu não vou oferecer a minha. Eu vou matá-lo. Ele sabia de algum modo que voltaria. E aqui ele tinha uma faca enfiada em seu cinto. Aquela faca estava ali para obediência. Estava ali pela fé, pela força interior. Por isso ele tinha que ser chamado de pai. O pai da fé. E ele colocou a lenha nos ombros de Isaque. Isaque subiu a colina guiado por Abraão. Belo tipo, seu único filho levando-o para a colina. E o próprio altar no qual ele colocou seu filho, ele o levou colina acima em suas costas. Um tipo de Deus enviando seu filho ao Gólgota acima. Com uma cruz de madeira em suas costas, a própria cruz na qual ele foi pregado. E onde Deus poupou, Deus não poupou seu próprio filho. O brado que houve lá foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ali, o pai deixou o filho morrer. O filho morreu. De fato, uma lança traspassou o seu lado. Mas o filho ressuscitou. De fato, lá estava a fé do Abraão. Mais uma vez. Ali o pequeno Isaque olhou por ali e disse: pai. Mexe tudo por dentro quando fala pai. Pai, mãe. Você pode estar nervosa como for. Você fala: mãe, mamãe. Você já amolece. Você pode estar nervoso como for. Ele fala assim: pai, ô pai, espera um pouquinho, pai, deixa eu explicar. Pai, papai, aquilo já... É a mesma coisa quando o pai vai falar com o filho, fala: meu filho. Em vez de falar o cachorro, fala: meu filho, minha filha, vem cá. Filhinho, filhinha. Isso amortece bacadas. Isso é amortecedor. Às vezes precisamos trocar os amortecedores. Ali o pequeno Isaque olhou ali e disse: pai. Ele disse: aqui está o altar, o fogo, tudo que esses sentidos podem ver.
eu possa palpar, está aqui o fogo. Mas onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? A pergunta foi penetrante. A pergunta foi mais do que aquela faca que Abraão tinha na cintura. Mas a resposta saiu lá de dentro. Lá de dentro. Não importa as bicadas do sabiá que a fruta tem por fora, não, minha irmã. As feridas, os machucões da vida, os espinhos desse corpo. No corpo somos pecadores. O que importa é a coisa que está lá dentro. É bicho. É bicho. É podridão. É ódio. É mexericos, etc. Ou é aquela mesma força que Abraão tinha? Sabe o que saiu de dentro? Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Deus para si cordeiro proverá. Oh, irmãos, o que é isto? Parece que Isaac abaixou as pálpebras, baixou a cabeça, olhou para baixo, levantou os olhos de novo. Quem sabe ele viu lágrimas correndo naquelas barbas, que significavam honradez, pingando. Meu filho, Deus para si cordeiro proverá. A hora de sacrifício, a hora de renúncia, a hora de perder aquilo que nós mais queremos, é de não ter. Eu estava vendo aqui, quantas pessoas, é um Natal solitário, caem em melancolia, ao saberem que há famílias unidas, reunidas, comendo, sorrindo juntas, e elas ali sozinhas. Quantas pessoas vão ao suicídio na noite de Natal por causa da solidão? É a parte humana, é a parte afetiva. É isso que mexe com os sentimentos. Ninguém chora como artista de novela, choro fabricado, artificial. O Natal solitário o arado que arranca, que passa seus dentes, arrancando as raízes dos afetos, dos sentimentos, está arando a terra para cair uma semente ali. Tenham fé em Deus. Foi o grito mais veemente do irmão Brana, sempre em suas campanhas. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. E Jesus disse a mesma coisa. Tende fé em Deus. Perdoa os seus devedores. Não tenha ninguém mais te devendo neste mundo. E sua fé crescerá. Aleluia. Aleluia. Ele disse, eu fico emocionado.
amarrou seu pequeno filho único, o colocou em cima do altar, puxou o cutelo e começou a fim de tirar a vida dele. Deus, tu deste, foi o Senhor quem me deu, Ele o pôs, eu o ofereço, com a mesma fé que eu o recebi. Só não posso oferecê-lo com a mesma alegria, com os sorrisos do dia que ele nasceu. Há uma mulher lá na minha tenda que vai perguntar por ele. O que foi que aconteceu com ele? Onde está, pelo menos, o seu corpinho? Porque ele vai ter que ser queimado. A fumaça vai ter que subir para o Senhor. Eu tenho que dizer para ela: eu não posso oferecê-lo com a mesma alegria que eu recebi. Você pensa que a noiva vai chegar na última hora com a mesma alegria que ela começou? Porque eu disse para um caro colega, se o problema desse país chama-se Joaquim Gonçalves, ele não era problema quando estava na porta do mercado. Não. Ele não era problema quando estava pondo leite na mamadeira para vocês. Ele não era problema nesta hora. O seu pai não era problema. A sua mãe não era problema. Aquela mulher, quando estava carregando marmita dentro de um ônibus, não era problema. Não! Na hora de receber, você recebe tudo com alegria. Quando Paulo disse, melhor coisa é dar do que receber. Melhor é dar Isaac do que receber Isaac. Isso é verdade, meu Deus. Será que é verdade? Que alegria, que júbilo na tenda de Abraão. O que é que vai ter na hora que eu voltar de lá? Porque eu vou matar mesmo. E eu vou queimar mesmo. A fumaça vai subir até as narinas do Senhor. Eu não estou brincando. A minha fé não é pela metade. Eu creio na coisa toda, meu Deus. O Senhor sabe que eu creio. Abraão estava dizendo assim, eu creio na coisa completa. Eu creio em tudo. Mas quando ele começou a baixar o cutelo, um anjo segurou sua mão e disse, Abraão, pare! Pare! Não faça isso. Não faça. Não faça. Tem um homem que está disposto a fazer o que Deus mandar. O que Deus decidir, Ele vai fazer. E se o anjo não segurar, Ele vai fazer. Ele o fará de todos os modos. Pare, Abraão. Não é uma brincadeira, não. Eu já vi que você crê na coisa toda. É completa. Você já viu? A moça já viu que aquele moço não crê no casamento todo. Ele quer na metade só.
Ele já viu que aquela moça só crê na metade da coisa. Por que tem que ser assim? Bem, então um cordeirinho, um carneiro, baliu no deserto, apareceu ali. Ficou com seus chifres presos em algumas vinhas. Abraão correu rapidamente, agarrou o carneiro, soltou seu filho, que não estava esperneando, gritando como um cabrito, e revoltado. E o substituto, e matou o carneiro, e a fumaça subiu. De todos os modos a fumaça subiu. E como aquilo agradou as narinas de Deus. Beleza. Então levantou Abraão seus olhos e olhou. E eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas. É Gênesis 3, diz aqui versículo 13 e 14. E eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu holocausto em lugar de seu filho. Alma, cão branco, natureza do espírito. Corpo, cão preto, para controlar o espírito. O profeta diz: você tem que olhar para uma promessa divina. Se você é filho de Abraão, filha de Abraão, você tem uma promessa divina. É o parágrafo 68 e 69. Ora, se você dissesse isto a um médico hoje, um homem de 100 anos de idade, com sua esposa de 90, que você ia ter um filho, ele viraria ali com a sua secretária e dizia: atendi um velho caduco hoje, está com psicose, vai ter um filho. E olha só, eu vou anotar isso aqui na minha ficha, porque eu vou até mostrar isso para os meus alunos na universidade. Ou então o que eles fariam? Eles o trancariam na ala psicopática de um hospital em algum lugar, dizendo: ora, o velho companheiro e a velha senhora não estão muito certos aqui do juízo em algum ponto. Não tem um parente responsável por aí? Para a gente falar à parte. Escuta, o que é que está acontecendo aí com sua tia, Ló? Com seu tio? Será que Ló estaria por ali? Para cuidar dos velhos? Em sua demência? Mas não se olha para a circunstância. Olha-se para a promessa. Se você olha, se você tem aquela promessa, você vai ter que tirar Satanás da frente. Então é quando você tem que embirrar ali. Mas se você não tem essa promessa de Deus, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo de buscar uma promessa, de receber uma promessa, porque você se denominou. Agora foi do mesmo modo, talvez com a mulher na cadeira de rodas aqui, ou alguns de vocês aí com câncer. O médico diz: você não pode ficar bom, você está com câncer. Agora, se você crê nisso, então você não pode ficar bom.
Mas você tem que olhar para uma promessa divina. Você tem que olhar para uma promessa divina. Nós temos aqui ainda uns parágrafos, seria do 70 até o 86. Mas se você quer, leia em casa. Medite. Você tem que olhar para uma promessa divina. Crer pela metade? Não. Já vimos que o nosso pai não creu pela metade. Qual a necessidade de brincar e crer pela metade em qualquer coisa? Apenas eu gostaria que você dissesse: eu sei que eu tenho essa força dentro de mim. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Na jornada até a terra prometida, aflição e dor havemos de passar, mas às vezes nossa condição parece não poder enfrentar todas as lutas que o cristão tem que vencer. Mas a ordem dada a quem se abater é confiar no que ele prometeu, dar a força ao cansado e a mão ao que cair, pois o lema de um soldado é nunca desistir. Forjai espadas das enxadas e lutai, e das foices forjai lanças e enfrentai. No campo de batalha, uma flecha um soldado do rei acertou, e ferido como estava, em desistir pensou, e um pedido de dispensa fez levar no seu Senhor. Resposta lhe chegou como um trovão, seu efeito lhe arrebatou no chão. Com as forças renovadas, convencido a vencer, pois o rei havia dito: eu preciso de você. Forjai espadas das enxadas e lutai, e das foices forjai lanças e enfrentai.
enxadas